Olá, queridos, vamos continuar com o apóstolo Paulo. Terminamos a terceira viagem missionária, aquela em que Paulo esteve outra vez caminhando pela Ásia Menor e pela região da Macedônia, que nós hoje chamamos Grécia. Foi uma viagem de despedida. Ao longo do caminho, o tempo inteiro, o Espírito Santo advertia o apóstolo Paulo que ao chegar de volta em Jerusalém, o aguardavam açoites e prisões. Os irmãos, ao longo da viagem, tentam demover Paulo da ideia de ir para Jerusalém e assim evitar as prisões. Paulo diz: não façam isso comigo, não façam isso com o meu coração, porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas até para morrer pelo Evangelho e por Jesus Cristo. E então Paulo termina a sua segunda viagem, a sua terceira viagem missionária, mais ou menos depois do Pentecostes, ou durante o Pentecostes do ano 58. Ano 58 da era cristã, Paulo chega em Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, nós estamos no capítulo 21 de Atos, capítulo 21 de Atos, no final do capítulo. Ao chegar em Jerusalém, Paulo vai à casa de Tiago. Este Tiago provavelmente é Tiago, irmão do Senhor, porque o Tiago, apóstolo, já havia sido morto por Herodes. Tiago, irmão de Jesus, assume um papel destacado na igreja. Paulo vai a Jerusalém e presta contas de tudo o que aconteceu ao longo da viagem, de como Deus derramou do seu Espírito e da sua graça sobre os gentios e como os gentios aceitaram a fé cristã. Tiago ouve o relatório de Paulo e se alegra com o relatório. Então Tiago faz uma observação, diz: olha, Paulo, é verdade, os gentios estão se convertendo, aleluia, mas temos um problema, é que em todo canto tem sido dito que você tem pregado para os judeus que estão lá no meio dos gentios, que eles não precisam continuar com Moisés, que eles não devem mais guardar a lei de Moisés, não devem guardar sábado, não devem circuncidar os filhos. E a história que corre aqui é que você é contra Moisés, contra a lei, contra Jerusalém e contra o templo. E Paulo diz que de maneira nenhuma. E então Tiago diz: então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 4 homens que fizeram um voto, e o voto termina agora neste sábado, e eles devem ir para o templo, e lá no templo eles vão cortar os cabelos, provavelmente era voto de nazireado, ficava sem cortar o cabelo, sem tomar nada que fosse procedente da uva, e ao final do voto estas pessoas pagavam uma oferta, levavam um par de rolas ou um par de pombos para serem sacrificados, e no 7º dia eles raspavam o cabelo outra vez. Então Tiago sugere a Paulo que ele participe com estes 4 homens deste ritual de final de voto. E ele, Paulo, ele mesmo banque a oferta destes 4 homens. Porque aí fica manifesto para todo mundo que Paulo não é contra a lei, não é contra os costumes. Paulo concorda numa boa, faz todo o ritual de santificação e de purificação com aqueles homens, e no dia certo ele vai com aqueles homens,
e ele paga as ofertas e os cabelos são cortados, e quando está prestes a completar os 7 dias, os judeus que viviam na Ásia Menor chegam a Jerusalém. E ao chegarem em Jerusalém e verem Paulo no templo, eles começam a gritar: acudi-nos, acudi-nos, está aqui o homem que prega contra este lugar, prega contra Moisés, prega contra a lei, ele está aqui no templo e ele trouxe gentios e introduziu no templo. É que eles tinham visto no dia anterior Paulo com um homem chamado Trófimo, lá da cidade de Éfeso. Então eles imaginaram que Paulo tinha introduzido Trófimo, que era um gentio, no templo. E aí, meu amigo, é uma tremenda de uma confusão. As pessoas correm, pegam Paulo, arrastam Paulo para fora do templo, começam a espancar Paulo. Para felicidade de Paulo, chega a guarda romana. A guarda romana chega, pega Paulo, resgata Paulo da mão da multidão e leva Paulo para a fortaleza. Quando Paulo está prestes a ser introduzido na fortaleza, Paulo pede permissão para falar à multidão. E aí o homem permite. E aí Paulo começa o seu discurso em hebraico. E quando Paulo começa a falar em hebraico, queridos, era o suprassumo da língua de Israel. Muitas pessoas não falavam hebraico porque era uma língua dos sacerdotes, das autoridades, dos nobres. A maioria do pessoal falava aramaico ou grego mesmo. Paulo falava tudo isso. Aí Paulo começa a falar em hebraico, faz aquele silêncio. E aí Paulo começa a dizer quem ele é. Ele é natural da cidade de Tarso, na região da Cilícia, mas ele cresceu em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino de Israel, e ele foi conhecido durante toda a sua vida como um perseguidor do caminho, que era Jesus Cristo, era chamado o caminho. Perseguidor do caminho, inclusive ele presenciou e concordou com o apedrejamento de Estevão, e ele fez mais, ele levou cartas das autoridades do Sinédrio para a cidade de Damasco para trazer aprisionados os cristãos. Então ele está descrevendo o seu passado, e aí ele diz: o meu passado foi no judaísmo radical, o meu passado foi perseguindo Cristo e os cristãos, que ele chamava seguidores do caminho, até o dia em que eu, indo para Damasco, Jesus Cristo me encontrou ao longo do caminho. E aí ele vai contar o episódio da sua conversão, a luz que brilhou, como ele caiu no chão, como ele ficou cego e como Deus enviou Ananias para orar por ele, e ele recuperou a visão. Até aí tudo bem. Aí daqui a pouco Paulo chega e diz: eu era fariseu, fariseu de fariseu, hebreu de hebreu. E aí começa uma tremenda de uma confusão. As pessoas querem a todo custo matar Paulo, e aí Paulo escapa porque o tribuno leva Paulo para dentro da fortaleza Antônia. Lá dentro, o tribuno manda amarrar Paulo e açoitá-lo, para ele dizer o que é que está por trás dessa confusão. Quando o soldado está amarrando Paulo, Paulo chega e diz: é lícito para você açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E aí o soldado diz: e o senhor é romano? Diz: sou romano. Aí ele corre, o soldado, onde está o tribuno, e o tribuno vem e diz: você é romano? Paulo diz: sou romano. E o tribuno diz: eu, às custas de muito dinheiro,
comprei essa cidadania. Paulo disse: pois eu tenho por direito de nascimento. Eu sou cidadão romano desde que eu nasci. E então o tribuno resolve deixar Paulo preso para proteção de Paulo. Enquanto Paulo está na prisão, Deus aparece a Paulo e diz: tem bom ânimo, nada vai te acontecer, porque assim como tu pregaste ou deste testemunho diante das autoridades aqui, importa que você dê testemunho em Roma. Em Roma. Paulo está preso. Lá para as tantas, chega o sobrinho de Paulo na prisão para visitar Paulo. Aí diz: tio, lá fora tem uns homens que fizeram um juramento de nem beber água, nem comer, enquanto não lhe matarem. Inclusive eles disseram que vão pedir ao Sinédrio, a corte chamada Sinédrio, que o senhor seja levado para prestar depoimento, e quando o senhor estiver lá, eles vão matá-lo. Aí Paulo chega para o carcereiro e diz: leva esse rapaz para conversar com o tribuno. Aí o rapaz vai e conta a história. Tem 40 homens que fizeram um juramento de não comer nada, nem beber água, enquanto não matarem Paulo. E a ideia é amanhã o Sinédrio mandar chamar Paulo, e no caminho eles vão tomar Paulo e vão matá-lo. Aí o tribuno diz: cale a boca, não diga nada a ninguém, vai embora. De madrugada, o tribuno manda reunir 200 lanceiros e 70 cavaleiros para escoltarem Paulo de Jerusalém para Cesareia. Cesareia era uma cidade que ficava às margens do Mediterrâneo, onde estava a guarnição principal dos soldados romanos. Era aqui em Cesareia que ficava o representante de Roma quando vinha para a Palestina. Então, de madrugada, Paulo é transportado de Jerusalém para Cesareia. Isto acontece no final do ano 58. Então Paulo é preso em Jerusalém no ano 58. No ano 58. Paulo então é enviado para Cesareia no ano 58. E Paulo vai ficar em Cesareia durante o resto do ano 58 e durante o ano 59. O governador se chama Félix. Félix quer saber de Paulo as razões dele ter sido preso. E então ele diz: fique no cárcere e eu vou aguardar a vinda dos seus acusadores de Jerusalém, e quando eles vierem, eu vou escutar você e eles. Então, depois de alguns dias, vêm as autoridades de Jerusalém para Cesareia e fazem uma acusação formal contra Paulo. Paulo faz a sua defesa. Não se chega a um acordo. As autoridades voltam para Jerusalém. Paulo continua preso. Félix, vez por outra, chama Paulo e: sim, mas conte de novo, como foi esse negócio? Por que é que você está preso? E aí Paulo vai e conta a história todinha. Ele bota Paulo de volta para o cárcere. Chama outra vez, conte de novo essa história. E Paulo fica contando. O autor do livro de Atos, que é Lucas, diz que Félix vai manter Paulo por 2 anos preso, na intenção de que a família de Paulo pague algum dinheiro para que ele solte Paulo. E então, por 2 anos,
Paulo vai estar preso em Cesareia. Vai ser o final do ano 58, o ano 59 todo, até o começo do ano 60. Dois anos. No começo do ano 60, Félix é substituído por um homem chamado Festo. Festo chega e encontra Paulo na cadeia, na prisão de Cesareia. Manda chamar Paulo, tudo de novo, começa toda a história. Paulo diz o que aconteceu, ele diz que vai aguardar as autoridades virem de Jerusalém, as autoridades vêm de Jerusalém, faz a acusação contra Paulo, Paulo faz a sua defesa, aí Festo tem uma ideia, diz, eu vou levar você de volta para Jerusalém e lá nós vamos resolver essa confusão. Paulo sabia que se voltasse para Jerusalém seria morto. Então Paulo chega e diz, apelo para César. Paulo era cidadão romano. Todo cidadão romano, ao ser condenado em algum tribunal dentro do Império Romano, tinha o direito de apelar para César. Significa dizer, eu quero ser julgado em Roma. E então Festo não pode negar este direito a Paulo, e no ano 60, Paulo vai ser enviado de Cesareia para Roma. No ano 60, Paulo vai ser enviado de Cesareia para Roma. Nós vamos ficar por aqui, queridos. Vamos ficar com Paulo na prisão, mas vamos ficar com Paulo na prisão com uma aparição de Jesus, dizendo a ele, Paulo, tem bom ânimo, não desista, porque nenhum mal te farão, porque importa que como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você dê testemunho de mim também em Roma. Atenção, guarde esta palavra de Jesus, que já foi dita há 2 anos atrás, mas guarde, porque passará o céu e a terra, mas a palavra dele não haverá de passar, e no tempo próprio ela haverá de se cumprir. E é esta promessa que vai manter Paulo vivo. Deus te abençoe, querido. Saiba que você está vivo também por causa do mesmo Jesus Cristo. Deus te abençoe.